Episódio número 2 do Seguro Certo Pode sobre máquinas e implementos agrícolas. Se você não viu o episódio anterior, eu quero te dar uma dica para você entrar no nosso canal e assistir o episódio anterior, porque esse aqui é praticamente a sequência do que a gente vinha conversando aqui, eu e a Dora, sobre máquinas e implementos agrícolas. Aliás, eu quero fazer um agradecimento especial a você que tem nos assistido. Nós temos muita gente assistindo, muitas são as visualizações no YouTube, no Spotify, e você que está conectado conosco, e você que está conectando-se conosco pela primeira vez e vai fazer a inscrição no nosso canal, mande suas perguntas. Nós vamos aqui, hoje nós estamos falando sobre máquinas agrícolas, já é o episódio número 2, mas nós vamos continuar aqueles episódios que nós fizemos sobre perguntas e respostas, que tem sido, aliás, muito bem aceito por todo mundo. Aliás, a Dora sempre esteve aqui disponível conosco e a gente recolhe as perguntas através dos nossos contatos. Você entra no nosso site segurocertopod.com e de lá você pode enviar para a gente as perguntas que você quiser. A gente traz as perguntas aqui, faz um bate-papo gostoso. A Dora sempre responde com muita presteza as perguntas e sempre que ela não sabe alguma resposta, ela prontamente diz, isso eu não sei, eu vou procurar saber. É sempre muito um jogo aberto aqui para responder o que você quer. Então eu quero agradecer estar conosco aí, a sua audiência, mas também pedir que você nos ajude fazendo a inscrição, espalhando o nosso link, assinalando o sininho e mandando suas perguntas, tá bom? Dora, vamos continuar a nossa conversa aqui, que a gente estava conversando no episódio anterior sobre máquinas e implementos agrícolas. Então nós falamos lá. Vamos dar uma pequena recapitulada para quem não viu o episódio anterior. Nós falamos do casco, né, do seguro do casco, que é muito parecido com a história do carro e do caminhão, não é isso? Oi, Geira. Bem, vamos falar aqui da cobertura da máquina agrícola, a cobertura básica, que é a cobertura de incêndio, isso, explosão, raio, cobertura de roubo ou furto qualificado, a cobertura de tombamento, né? Essas são as coberturas tudo básicas. Tudo isso nós falamos no episódio anterior, com detalhes. Com detalhes. E temos as coberturas adicionais, que é a cobertura de responsabilidade civil, né? Se ocorrer alguma colisão da máquina agrícola em outra máquina agrícola ou em pessoas, ou que isso seja. Nós não falamos no outro. Não falamos da cobertura de responsabilidade civil, mas tem dentro do seguro. Então é importante a gente falar sobre isso. Sim, com certeza. Então, assim, acidentes acontecem, né? Pode acontecer de a máquina estar trabalhando e se colidir com outra máquina, não é? Outra máquina, ou com um caminhão, uma pessoa. Ou com um caminhão, por exemplo. Tem muitas máquinas agrícolas que trabalham paralelas com o caminhão, não é? Ela vai colhendo e jogando o produto em cima do caminhão. Pode acontecer um desarranjo ali e esses dois equipamentos se colidirem. Exatamente, né? Então tem que colocar essas coberturas que são muito importantes, essa cobertura de responsabilidade civil. Na época da safra, Dora, a gente vê, logicamente, um volume maior de máquinas trabalhando, colhendo, enfim, a época da safra é sempre a época de grande movimentação. Quando passa essa época, que é a entre-safra, estou aprendendo a falar as coisas. Já vai virar fazendeiro. Não, você sabe o que me chamou a atenção? Que na fazenda, no episódio anterior falei que fui na fazenda de um amigo meu e nós fizemos lá um churrasco e depois ele foi mostrar as coisas dele, por isso que chamou a atenção. Mas eu percebi que ele tem lá uma oficina, um barracão grande, onde ele tem muitos equipamentos e tem muitos funcionários mecânicos que ficam na entre-safra fazendo a manutenção preventiva das máquinas e também durante a safra, quando as máquinas estão trabalhando, quando elas têm algum problema, elas vão para lá. Eles têm que ter, né, os mecânicos ali disponíveis para atender, né? E o principal das máquinas agrícolas é a manutenção. Isso vai minimizar prejuízos e sinistros, né, Gira? Então, eu quero agora fazer uma pergunta para você. Quando a pessoa tem essa estrutura na fazenda, que tem as máquinas, mas também tem a oficina e com a possibilidade de manutenção preventiva, a seguradora também faz essa avaliação na hora de fazer o seguro. Não leva em consideração isso? Não, Gira, isso vamos dizer que é igual o elevador lá do prédio, né? Tem que ter o contrato de manutenção para manter ele funcionando e também minimizar
danos, né? Infelizmente não. Isso Mas não é levado em consideração para desconto no seguro, se você estiver me perguntando isso. Não sei, pode ser. Mas a manutenção preventiva é importante para a seguradora. Não, é importante para a seguradora e também é importante para o dono das máquinas, né? Porque uma máquina parada também causa prejuízo a ele, que ele deixa de ganhar. Não, mas como a gente está falando de seguro, sim. eu quero entender se a seguradora leva em consideração se a pessoa tem a estrutura para fazer a manutenção preventiva ou não, isso é um benefício exclusivamente dele. Não, isso é um benefício dele, dele ter ali disponível lá na fazenda dele, lá no local, uma oficina para resolver os problemas dele. Ótimo, Mas isso não vai interferir no custo do seguro nem nada. Agora, um detalhe que eu gosto de falar para que os nossos ouvintes saibam, né? Se você tem as máquinas agrícolas, no caso das colhedoras de cana, de grãos, essas máquinas hoje, para se contratar os seguros, as seguradoras estão exigindo que elas sejam um pouco mais novas, porque elas têm riscos grandes de incêndio. A colhedora de cana, principalmente. Nós falamos disso no episódio 1, né? Isso. E eu gosto sempre de falar sobre isso. Porque, às vezes, os nossos clientes não entendem a aceitação disso. Que, aliás, você até explicou no episódio anterior que, em geral, as seguradoras elegem máquinas de 3 a 5 anos de idade. No máximo, para aceitar. E com mais de 5 anos, em geral, as seguradoras não aceitam, com algumas exceções, como você colocou, por exemplo, uma pessoa que tem muitas máquinas e que trabalha durante muito tempo com uma manutenção preventiva muito bem feita e com sinistralidade baixa. Índice de sinistralidade baixa, a seguradora pode aceitar. Pode aceitar a renovação. Então, vamos supor que ela foi contratada, aquela colhedora de cana, ela foi feito o seguro dela quando ela era nova. 0 quilômetros, nova. Aí foi se passando 2, 3 anos, 4 anos, fazendo a renovação daquele seguro e sem nenhum acidente ocorrido. Então, às vezes, a seguradora vai aceitar, porque ela tem uma frota ali de vários, né? Tem uma quantidade significativa. Então, isso é uma parte comercial, que vai de companhia para companhia. Sim. Mas, no geralzão, para você se contratar um seguro de uma máquina, uma colhedora de cana, uma coletora de algodão... A máquina precisa ter menos que 5 anos e, às vezes, em algumas, menos que 3. 3 anos, às vezes até menos que 3. Por conta dos índices de causas, né? Um vazamento de combustível, um superaquecimento dessas colhedoras de cana, aquecimento do motor, a presença de palha, que é resíduos inflamáveis, causa os incêndios. Agora, Dora, você está há bastante tempo já na área de seguros, você trabalha já na área de seguros há muito tempo. Você deve ter visto muita coisa acontecendo aí. Você podia contar alguma coisa para a gente, cases que você viu, coisas que aconteceram e que a seguradora cobriu sem nenhum problema, coisas que não foram cobertas pela seguradora porque aconteceu alguma coisa. Você lembra de alguma coisa para contar? Não, incêndio com colhedora de cana é rotineiro, né, Geira? Engraçado como você insiste em incêndio colhedor de cana. É porque é uma coisa que eu trabalho muito, mas e tem acontece muito pelo jeito, né? Uma colhedora de cana, ela pega fogo tão rápido que não dá nem tempo de contar o case, vamos dizer assim. É mesmo? O negócio é tão rápido que ela... Mas o negócio é de ferro. Mas incendeia rápido e às vezes passa para o canavial, Geira. É muito complicado, tem risco de morte de operador. Nossa, e se passar para o canavial? Eu não tinha pensado. E se passar para o canavial, então aí... Não, é complicadíssimo. A gente fala... Mas o seguro não cobre o canavial, né? Não, aí é o seguro do plantio, é outra história. Nós estamos falando aqui somente da máquina. Mas pode acontecer, hein? Pode acontecer. E você já conhece alguma... Só assistiu os jornais na época da... Não, mas seguros que foram deflagrados por incêndio da máquina, você tem algum case assim que tenha acontecido? Tenho. Já regulamos sinistro disso, sim, mas é o que eu falei para você. Um vazamento de um combustível causa ali, às vezes tem um trator ali, vai manusear o trator, o cara não recebeu um treinamento certo, bate na máquina, vazamento, tudo acontece. Que coisa! Acontece, infelizmente. E nesse caso, a gente, no caso de incêndio ali, que está associado só à máquina, né? Sim. Agora, pode acontecer também de uma máquina agrícola
colidir e precisar usar a cobertura de responsabilidade civil também, né? Vamos me lembra sobre responsabilidade civil de novo? Você já explicou isso uma série de vezes. Uma colisão, Gera, de um trator ou até de uma colhedora de cana que tiver ali e, por exemplo, tem um funcionário que está ali com o carro particular, colidir, entendeu? Causar um dano num automóvel que foi ali, que é um gestor... A responsabilidade civil diz respeito ao outro, ao terceiro. Ao terceiro, tá? Tá bom. Ao terceiro. Entendi. Então, a máquina agrícola também pode causar um dano a terceiro. Pode, exatamente. Pode. Porque dependendo da operação que ela está fazendo. Vai cobrir tanto o material como o corporal do terceiro, não aqui, não do operador da minha máquina aqui que eu fiz o seguro, do terceiro. Do terceiro. Isso. Isso é importante, hein? Importante. Eu acho que é muito importante porque essas máquinas que estão se movimentando dentro da fazenda, ali tem automóveis, tem caminhões, tem pessoas, tem animais. Acontece muito sinistro das máquinas envolvendo animais também. Porque tem muito animal. Tem fazenda que tem plantações e que também tem gado, tem cavalo, tem vaca. E, enfim, existe eu sei que as fazendas são organizadas, onde está o gado, não está a colhedora, mas em algum momento... Acontecer de aparecer um animal e colidir. Não, e mesmo na movimentação da máquina. Você vai tirar a máquina aqui do galpão, onde ela está guardada, e vai levar lá. Para trabalhar no canavial. Ela precisa fazer um caminho até chegar lá. Neste caminho pode ocorrer. Pode ocorrer. O que a gente sempre fala com os nossos clientes é sobre os treinamentos com os operadores. Que é de extrema importância, porque o treinamento vai minimizar sinistros, vai minimizar esses fatos que ocorrem. Isso. Não só os treinamentos com operadores, como a manutenção das máquinas. Mesmo máquinas que têm 3 anos, 4 anos, precisa passar por manutenção sempre. Também é importante o EPI dos operadores, né? EPI são os materiais de segurança que o operador tem que usar, né? Capacete, o abafador de ruído no ouvido, as luvas, todos os equipamentos de proteção individual que o operador tem que usar, né? Então, tudo isso é uma somatória para minimizar os prejuízos do campo, né? Agora, de todos esses eventos que porventura venham a acontecer com as máquinas agrícolas, que, logicamente, a existência do seguro faz com que os prejuízos sejam minimizados, quais são os eventos mais corriqueiros? Assim? O que mais acontece no dia a dia? Eu já vi, parece que o incêndio da colhedora. Da colhedora de cana é muito grande. Mas, assim, via de regra, o que você tem visto nas fazendas acontecerem com os equipamentos? Eu tive um sinistro uma vez que ocorreu assim. Esse pessoal, eles têm também os caminhões de apoio. Sim. O caminhão de apoio é aquele caminhão que carrega o combustível para as máquinas não parar. Para abastecer a máquina lá no local. Então, às vezes, eu tive um acidente, isso já faz muitos anos, mas eu lembrei desse acidente agora. O caminhão estava lá trabalhando, o caminhão socorro, né, que a gente fala, né, o caminhão apoio estava próximo a essa colhedora de cana e também o outro caminhão ali estacionado para que estava recolhendo a cana para pôr ali e o outro caminhão apoio. Sim. Esse caminhão apoio de combustível deu uma ré, colidiu num poste que passava lá no meio da fazenda. Esse poste caiu em cima dele, pegou fogo e o fogo passou também para a colhedora de cana. E foi um incêndio. Não, parece desenho animado, mas é uma coisa que aconteceu. Aconteceu, E aí nós tivemos uma perda do caminhão de apoio que tinha combustível e da colhedora de cana. Só salvou o outro caminhão. Que estava no meio da... Que estava todo mundo lá trabalhando. Pegou fogo em tudo. Pegou fogo em tudo. Então, acontece... E neste caso, o que é o... Neste caso, teve pessoas também que se queimaram, que teve queimaduras graves, né? E foi uma correria. Não, e nesse caso, por exemplo, o que não sei se você... Eu sei que cada caso é um caso, mas, por exemplo, num caso como esse, que aconteceu um acidente não sei se pode chamar de absurdo, mas cinematográfico, assim, né? Tem. Né? O que é...
Onde é que o seguro atuou aí? Atuou no caminhão. Esse caminhão... o seguro... Esse caminhão foi o responsável pelo acidente. Então, é o seguro dele que vai... Não, mas esse caminhão... Geralmente, esses caminhões de suporte, eles são caminhão velhos, né? Que, às vezes, não tem nem seguro. Mas o que aconteceu com a colhedora de ter pego fogo por essa causa externa... Também está coberta, a colhedora tem a cobertura. Está coberta, isso está coberto. Mas acontece que o caminhão ali de apoio, ele deu uma ré e o poste caiu em cima dele, começou o incêndio ali que passou para a colhedora. Tá, mas nesse caso o seguro cobriu. Cobriu, porque a colhedora estava ali envolvida. E você era a corretora responsável sim. pelo seguro da colhedora. Eu tinha, na verdade, eu tinha o seguro da frota toda, né? Dos caminhões, da colhedora. Ah, tá bom. Da fazenda toda. Então, assim, acontece muitas coisas que, nossa, nem dá para contar aqui. É engraçado, a gente tem uma vontade de fazer uma pergunta, dá uma vontade de falar uma coisa. Eu sei que você não é a especialista disso, mas dá uma vontade de perguntar assim, como é que a gente faria para prevenir essas coisas, né? Mas aí talvez não fosse a corretora de seguros a pessoa correta para dar essas orientações. Mas mesmo assim, como você vive muito essas realidades, você tem alguma visão de uma dica que você possa dar para o fazendeiro, para os operadores? É o treinamento. É o treinamento, porque também tem muitos acidentes que ocorrem por falha humana. Por falta de treinamento. Operadores que também, às vezes, têm pouco treinamento, não têm muita competência para manusear essas máquinas grandes, essas colhedoras enormes, não tem. E, às vezes, entra em terreno que não pode... deveria. Que não deveria, entendeu? Então, a máquina tomba, a máquina ocasiona danos na máquina. Então, é o treinamento, é a manutenção, é o EPI, né, que são os equipamentos de proteção que precisa usar e, às vezes, o funcionário não usa, ou, às vezes, até mesmo o dono da fazenda ali não forneceu, ou forneceu uma parte, não forneceu o mais importante. Então, é uma série de coisas que podem causar. Na hora de contratar um seguro, por exemplo, uma máquina agrícola que está na fazenda X, e se a seguradora, as companhias seguradoras enviam lá para aquele local onde está a máquina um vistoriador, alguém que vai vistoriar onde a máquina vai trabalhar, ou isso não tem a ver com o seguro? Quando acontece um sinistro de máquina agrícola, as seguradoras dão um prazo de, às vezes, de 24 a 48 horas para ir um técnico lá, que geralmente é um engenheiro de máquinas, dessas máquinas, vistoriar o acidente que ocorreu. Não, mas na hora da contratação do seguro, a seguradora manda fazer uma vistoria no local? Na hora da contratação, geralmente sim. Manda, também. Né? Manda ir verificar a máquina, manda ir verificar a fazenda, manda ir verificar o terreno que ela vai trabalhar. No caso de máquinas novas, por exemplo, você comprou o trator 0 quilômetro, né? Foi numa feira, por exemplo, e comprou. Não, com a nota fiscal nós contratamos. Né? Porque essas máquinas também têm número de série, tudo certinho. Tá. Elas não têm emplacamento, mas elas têm número de série. Não importa onde ela vai operar, não importa a fazenda, o terreno. Mas ela tem Não, mas aí quando você vai contratar um seguro de máquina agrícola, você tem que colocar lá a atividade que é para agrícola, é para rural, no caso dessas máquinas que são de construção civil. Tudo isso a gente informa, são diferentes tarifas, custos, Entendi. Aceitação. E cobre ou não cobre. Você não pode pegar um trator da fazenda e colocar para a construção civil, porque vai estar fora da atividade. Você tem que contratar de acordo com a atividade que você trabalha. Entendi. Entendeu? Tá muito bom. Bom, na verdade, eu sou cheio de dúvidas e a gente fica aqui fazendo perguntas que às vezes nem tem a ver com a Dora, viu, gente? Eu fico apertando ela aqui para ela me ajudar a entender coisas, mas, coitada, também ela Imagina, não é isso. Até os limites Os acidentes acontecem, Gira, por falta de treinamento. E isso a gente não pode falar só de máquina agrícola, né? Com muitas coisas, qualquer atividade. Com qualquer atividade, a gente tem que... erros humanos acontecem. Isso. Né?
a máquina com falta de manutenção, também acontecem acidentes. Da mesma forma que você andar com um carro com o pneu totalmente careca, vai acontecer um acidente que pode ser grave, que pode ser fatal. Então, isso é a principal, manutenção da máquina, Agora, gente. eu tenho certeza que do jeito que eu tenho aqui um monte de dúvidas, quem está nos assistindo ou nos ouvindo pelo Spotify também tem um monte de dúvidas. E se não tinha, ficaram com dúvidas, porque nós fizemos... Manda para nós aqui. Nós fizemos aqui falamos tanta coisa que acabou suscitando dúvidas das pessoas. Eu queria pedir para você mandar as perguntas, porque naqueles episódios que a gente faz de perguntas e respostas, nada impede que a gente faça ali também uma pergunta sobre máquinas agrícolas, que é um assunto que nós já discutimos aqui. Então, se você ficou com alguma dúvida, eu tenho certeza que ficou, porque eu fiquei com várias delas e eu mesmo vou preparar umas perguntas para depois, senão esse episódio aqui vai ficar com uma hora. Muito tempo. E aí a gente coloca naqueles episódios que a gente prepara de perguntas e respostas. Por hora, eu quero agradecer a Dora, mais uma vez. Eu que agradeço, estou sempre aqui. A disposição de estar conosco. Agradecer você que está nos acompanhando pelo YouTube, você que nos acompanha pelo Spotify, você que já é inscrito no nosso canal. E se você não é inscrito e nos achou por acaso, faça a sua inscrição, assinale o sininho. Cada vez que a gente coloca um episódio novo, você vai receber uma notificação. Pega os links ou o link do nosso canal, envia nos seus grupos, sabe? No grupo de WhatsApp, nos grupos de família, de colegas, de trabalho. Envia para todo mundo, falando olha aqui, tem 2 malucos que falam de seguro. Fizeram um episódio só, fizeram um canal só sobre seguro. E a gente vai acrescentando aqui pessoas que gostam do tema e assim a gente vai aumentando a audiência do nosso canal. E claro que a nossa turma sendo maior é sempre mais interessante. Com certeza. A gente espera vocês aqui com todas as perguntas e se tiver alguma que a gente tiver em dúvida, nós combinamos e retornamos em outro episódio para esclarecer perfeitamente para vocês. Querida amiga Dora, obrigada, obrigado. Gira. Sucesso para você, pra nós. Sucesso para o seu trabalho, sucesso para você também. Obrigado pelo carinho, pela audiência, por estar nos acompanhando. Nós voltamos, não demora muito, vai ter episódio novo para você.